Olá, boa tarde, tudo bem com você? Como você está nesta quarta-feira friorenta? Se é que eu posso dizer que é quarta-feira que é friorenta, porque eu sou uma pessoa friorenta, né? Mas nessa quarta-feira que o friozinho ele insiste em permanecer, né? Tem uns que gostam, outros não gostam. Eu particularmente amo o calor, né? Mas tem pessoas que gostam e tá tudo bem. Viemos aqui para mais uma live e hoje nessa live nós vamos falar sobre o pilar, não sei porque eu tô com princípio, enfim, o pilar da legalidade. Falamos no primeiro dia, na segunda-feira, acerca do pilar gratidão. Falamos na terça-feira acerca do pilar empatia e nessa quarta-feira nós vamos estar falando sobre legalidade. Eu acredito, eu não sei se você, com relação ao catolicismo, você tem o hábito, né? É habitual ouvir falar sobre a legalidade da Igreja Católica, mas nós da Igreja Evangélica, nós falamos muito sobre o princípio da legalidade, algumas igrejas trabalham sobre isso, né? A nossa trabalha sobre essa questão e principalmente o programa de cura trabalha sobre a legalidade, fala sobre a legalidade, ensina sobre a legalidade. E nós hoje vamos falar um pouquinho sobre legalidade. O que é legalidade? O que tem a ver legalidade com o mundo espiritual? Onde isso influencia na minha vida? Né? O que eu tenho a ver com isso? Né? E por aí vai. Nós vamos falar um pouco sobre legalidade. Eu particularmente gosto muito desse assunto. É um assunto que me interessa muito. Por que me interessa muito? Eu, Andréia, gosto muito de tudo que envolva a questão de conhecimento. É óbvio, né? Ninguém quer estar numa batalha espiritual, ninguém quer estar, né, numa situação dessa, mas tudo que envolve conhecimento sobre a batalha espiritual, eu tenho interesse. Tudo que envolve conhecimento sobre a armadura de Deus, eu tenho interesse. Então, quando a gente trata de batalha espiritual, quando a gente trata de armadura de Deus, a gente pode também falar sobre legalidade. Por quê? Porque existem princípios a serem seguidos. E se nós seguimos esse princípio, nós vamos ter direito de ter essa legalidade, né, sobre a nossa vida, né? Seja aí, na verdade, o bom é ter esse portal aberto, essa legalidade aberta para coisas boas, né? Mas se porventura você abrir, né, uma brecha na sua vida e você pode sim dar uma legalidade não boa para que as trevas ajam. Então depende da gente conhecer, ter esse conhecimento para que a gente não abra brecha e as trevas tenham legalidade para agir na nossa vida, né? E sim abrirmos um portal na nossa vida, no nosso cotidiano, para que o Senhor venha através da legalidade e haja na nossa vida com bênçãos, com aquilo que ele tem em João 10:10. O Senhor nos diz em João 10:10 que ele tem uma vida abundante para nós. E para isso nós precisamos da legalidade a ele para agir, para que ele possa trazer a nós essa vida abundante. Eu tô aqui observando agora, hoje, que ontem eu fiz questão de vir de amarelo, né? Hoje eu tô com uma outra blusa, mas amarelo, não sei porquê, coloquei amarelo de novo, né? Deu um tom de amarelo. A faixa, ela é nude, mas não dá para aparecer muito que ela é nude. Enfim, vamos falar sobre a legalidade, o princípio ou o pilar da legalidade. Me importa que você aprenda sobre esse princípio, sobre esse pilar da lei do retorno. André, mas por que a lei do retorno? Porque a partir do momento que eu ajo de uma certa forma, isso vai retornar para mim através dessa legalidade, seja isso bom ou seja isso ruim. Como nós falamos quando nós tratamos sobre a gratidão, né? Existe uma lei do retorno. Quando nós falamos ontem sobre a empatia, existe também uma lei do retorno, né? Vai retornar para você a partir do momento que você é uma pessoa empática e você distribui bênçãos, seja através da fala, seja através de atitudes, seja através de uma gentileza, isso vai retornar para você de uma forma benéfica. Ou seja, o Senhor vai ter legalidade para agir na sua vida através daquela sua atitude de empatia e te trazer coisas boas, sim. Por outro lado, se você abre uma brecha e isso não foi uma coisa legal que foi aberta na sua vida, você vai dar legalidade às trevas para estarem agindo na sua vida também. Então, essa live é também para que você fique atento. Qual é o tipo de... Eu estou dando brecha, né? Eu estou abrindo portal, o que eu estou fazendo? Às vezes a vida da gente, né? A vida das pessoas, elas estão
toda fora de ordem. Ela está com uma vida no casamento com problema, está com uma vida no trabalho com problema, está com uma vida na igreja, está com a vida com o vizinho com problema e às vezes ela nem imagina por quê. E às vezes é uma pequena brecha, é uma pequena legalidade que você dá, você abre um portal para que Satanás venha e haja na sua vida. Hoje eu estava conversando com uma pessoa e foi até assim, não foi esse o assunto que eu estava falando, mas ela está passando por uma situação com relação a tirar a carteira de habilitação. E assim como eu, né, eu tenho um tremendo testemunho acerca disso, assim como eu, ela está passando, né, por questão de dificuldade, de desafio, para que ela venha conseguir tirar a carteira dela. Eu não vejo, não é, na verdade não é nem um desafio, nem uma dificuldade, é uma questão de bloqueio, né, que surgiu na vida dela através de um trauma. E aí ela está fazendo as aulas, né, mas não há uma paralisia. Ela está vencendo a cada dia esse trauma e vai vencer. Daqui a pouco é mais uma com carteira de habilitação e com um grande testemunho. E aí nós estávamos conversando e ela citou uma situação a qual ela falou assim, a fala dela foi a seguinte, que a esposa do senhor a qual está instruindo ela nas aulas, ela também tem, ela usou um termo, ela também tem como ela, alguma coisa nesse sentido, ela tem esse bloqueio, alguma coisa nesse sentido. E eu falei com ela assim, fulano, faz o seguinte, quando você for fazer essa fala, não diz dessa forma. Diz que você está passando por essa situação, porque uma coisa é você falar que você tem, né, alguma coisa, você tem uma doença, você tem, né, uma coisa ruim, e uma coisa é você falar que você está passando por essa situação. Né? Eu nunca digo que a pessoa tem depressão, a pessoa está passando pelo processo da depressão. Então, dependendo daquilo que eu vou falar, dependendo daquilo que eu vou lançar para o mundo espiritual, isso vai retornar para mim, seja isso bom ou ruim. Então nós temos que ficar muito atentos, mas muito atentos mesmo, porque são os mínimos detalhes que às vezes a gente abre brecha. E Satanás, ele não precisa de uma porta, ele não precisa de uma janela, ele só precisa de uma brecha para agir na nossa vida, na minha vida, na sua vida, se assim nós dermos lugar. E eu falei com ela assim, então a partir de hoje procura falar assim, né, que você está passando, essa mulher passa por isso, né? Ninguém tem na dificuldade, ninguém, eu não lembro o termo mesmo que ela utilizou, mas esse termo que ela utilizou com certeza dá brecha da legalidade no mundo espiritual, para que as trevas venham e ajam a partir da fala dela. Por quê? Porque Satanás, ele só tem duas formas de agir na minha vida e na sua vida. Ou seja, através de uma brecha dada, né, que envolve pecado e tal, enfim, várias coisas, ou seja, através da fala, né? Eu tenho um testemunho que eu carrego para a vida, assim, com relação a algo que eu falei e algo que quase destruiu a minha vida, e depois o Senhor usou um missionário para mostrar, que foi através daquela minha fala que Satanás, ele teve legalidade para estar agindo na minha vida. E aí esse irmão orou, repreendeu e depois tudo voltou ao normal. Então nós precisamos tomar muito cuidado com aquilo que nós estamos falando, com aquilo que nós estamos declarando para o mundo espiritual, para que Satanás não tenha legalidade, que é o tema de hoje que nós vamos tratar nessa live. Vamos lá então, o que eu tenho a falar sobre legalidade? Quando a gente pensa em legalidade, e se você for até o Aurélio vai dizer o seguinte, eu gostei muito dessa definição, que diz assim, legalidade é um atributo jurídico de qualquer ato humano ou pessoa jurídica que indica se é ou não contrário às leis. Ponto. Vamos ficar só com isso aqui. Então, é um atributo, um ato humano, né, a legalidade, que me diz se aquilo está de acordo com a lei. A lei. Então, se eu falar da lei dos homens, nós temos leis a seguir. Enquanto seres humanos, enquanto cidadão, eu tenho leis a seguir. Eu não posso chegar em
nos lugares e fazer o que eu acho que eu posso fazer, né? Eu não posso entrar num fórum e decidir, vou entrar nua, né? Jamais faria isso. Mas nem se tivesse um corpo perfeito. Mas assim, não tem como. Você não pode fazer o que você quer, aonde você quer, do jeito que você quer. Existe uma lei, né? Existem regras a serem seguidas naquele lugar. E se você faz com que seja contrário, você pode ser até preso, né? Então ali me diz que o ser humano, né, ele precisa agir dentro de uma legalidade. Ele precisa seguir certas leis. Eu gostei dessa parte que diz assim, que indica se é ou não contrário às leis. Então, quando eu digo sobre o ser humano ele precisa conhecer as leis para que ele não saia daquilo ali e ele não pague por aquilo, certo? Como eu disse a vocês, só terminando neurociência, eu vou começar direito, né? Eu estava conversando com meu esposo sobre isso hoje, porque o que eu percebo? Eu percebo que a falta de você conhecer realmente sobre o direito, quando você não conhece tudo sobre direito, se você for uma pessoa leiga, você sofre muito na mão das pessoas, né? E eu gosto muito disso, de cumprir com as minhas obrigações, mas correr atrás dos meus direitos. Eu gosto disso. Então nada melhor do que fazer direito. E daqui a um tempo eu vou estar fazendo em nome de Jesus, se assim for o projeto dele para minha vida, por questão também de conhecimento. Eu quero adquirir mais conhecimento nessa área. E ontem, eu e meu esposo, nós passamos por uma situação, né? E quando nós vivenciamos aquela situação, eu fui pesquisar, fui ler, né? Fui ler e tal, fui pro Google, amo o Google para pesquisa, né? Então eu fui lá pesquisar e tal. E quando eu fui ligar para resolver, iniciar a resolução da situação, eu já fui com leis para apresentar, né? Porque as pessoas não podem agir como elas querem, do jeito que elas querem, e achar que você não vai atrás do seu direito. Não pode, né? Então, assim, existe leis a serem seguidas e eu preciso, queira ou não, eu preciso, enquanto cidadã, cumprir essas leis, as minhas obrigações. No mundo espiritual, não é diferente. Não é diferente. Existem leis a serem seguidas, né? E o mundo espiritual é muito organizado, né? Assim como eu vejo que, às vezes, com relação ao tráfico mesmo, né? Violência, como eles têm uma organização, assim também no mundo espiritual há uma organização. Existe uma organização. Se você parar para estudar sobre as potestades, os principados, você vai ver que tem uma organização. E eles seguem essa organização. E nós, com relação... Ei, meu filho, vem cá, mamãe. Quer vir? Não? O Duque chegou aqui, gente. E nós precisamos também seguir, né, algumas leis que estão ligadas ao mundo espiritual, para que a gente seja tanto abençoada e que, conhecendo, não venhamos a dar brechas para que o Satanás tenha legalidade para agir na nossa vida. Então, legalidade, para que ela seja concretizada ou não, precisa estar, como o próprio nome diz, dentro da lei. Né, meu filho? Quer vir? Mãe? Vem? Quer não? Dentro da lei. Duque não quer vir no meu colo agora. E aí, vamos então dentro da palavra. O que a palavra me diz sobre isso? O que a palavra me diz sobre lei? Né? O que eu tenho que fazer para adquirir essas bênçãos através da legalidade que eu dou quando eu falo? Às vezes a minha atitude, às vezes o meu posicionamento, até a minha postura, ela dá uma certa legalidade para o mundo espiritual agir. Ela dá uma certa, não, ela dá uma legalidade, né, para o mundo espiritual agir. Então nós temos que ficar muito atentos. E não é para ficar com medo, é para a gente tomar conhecimento para que a gente possa saber como agir, né, em determinadas situações. E é muito bom. Conhecimento liberta, né? A própria palavra diz, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Então, a partir do momento que você conhece, tem conhecimento, a sua vida é transformada. Há um divisor de águas. Então, nós vamos estar falando agora dentro da palavra. O que o Senhor fala dentro da palavra sobre a legalidade? Eu trouxe 2 versículos para nós estarmos trabalhando.
E o primeiro está em Mateus 18, que diz assim, Mateus 18 diz: tudo que vocês ligarem, tudo que vocês ligarem na terra será ligado no céu. E tudo que vocês desligarem na terra será desligado no céu. Por isso a importância do conhecimento. Por quê? A Bíblia não diz assim, mais ou menos o que vocês ligarem na terra vai ser ligado no céu. Mais ou menos o que vocês falarem na terra vai ser, utilizado no céu. Não, a Bíblia me diz que tudo. Então, tudo que eu ligar na terra está ligado no céu. E uma vez eu estava conversando com uma colega minha, e isso é muito sério, e às vezes quando eu vejo as pessoas assim, mantendo a relação sexual com um, com o outro, à torta direito, eu fico pensando, meu Deus, se essa pessoa tivesse conhecimento que cada pessoa que ela se relaciona sexualmente, ela está tendo uma ligação no mundo espiritual a essa pessoa, e ela vai ficar ligada a essa pessoa pro resto da vida, se ela não fizer um desligamento espiritual, eu creio que ela não faria. Não sairia por aí, mantendo relação sexual como se fosse uma coisa... Perdão. Como se fosse uma coisa, como se fosse beber uma água, que eu tenho que fazer durante todo o dia. Então, se ela tivesse esse conhecimento que ligou na terra, ligou no céu, não iria estar fazendo essa ligação fora do casamento, que é pior ainda, Que é pior ainda, entra uma outra questão que está fora do casamento. Ela não faria essa ligação na terra, que trará consequências com certeza terríveis no mundo espiritual. E às vezes a pessoa depois está sofrendo na vida sentimental, não dá certo com ninguém, ou então fica agarrado emocionalmente a uma pessoa o resto da vida, não entende por quê. Mas quantas ligações no mundo espiritual você fez através de relação sexual que você teve com a pessoa? Quantas ligações? Porque as pessoas acham que elas estão agindo aqui e não tem nenhum impacto no mundo espiritual. Engano seu. Porque há no mundo espiritual um impacto, há uma legalidade. Então, quando eu ajo aqui de forma inconsequente, lá no mundo espiritual vai ter uma consequência que vai retornar para mim de uma forma boa ou não. Fala, meu filho. Meu filho hoje resolveu participar, gente. O que você quer, meu amor? O que você quer? Quer vir no colo com a mamãe? Tem hora que ele gosta de chamar atenção, sabe? Duque gosta de chamar atenção. Eu já percebi que ele não gosta que a atenção seja desviada dele. Então, se eu tô desviando a atenção dele, ele vai fazer alguma coisa para chamar atenção. Mas aí, voltando à legalidade, então, eu ligo na terra, eu ligo no céu. Eu desligo na terra, eu desligo no céu. Então, se tá acontecendo alguma situação aqui, por exemplo, às vezes uma oração sozinha vai resolver a situação. E às vezes não, às vezes você vai ter que chamar reforço mesmo, sabe? Eu digo pessoas que entram que o Senhor entra na guerra com elas, para que as pessoas em unidade, clamando em unidade, façam essa ligação em unidade na terra, e isso tenha um impacto tremendo no mundo espiritual. Eu já passei por situações que eu sentia que eu sozinha não ia dar conta. Então eu precisava chamar pessoas, não tem? Aquele povo que você sabe que você pode contar, pra gente ir em unidade, vamos fazer campanha, vamos orar junto, eu e minhas irmãs, nós fizemos durante um tempo, era 3 vezes na semana. Segunda, terça e sexta, nós fizemos campanha ali, toda semana orando. E agora nós passamos nas segundas-feiras a gente se reúne para orar. Por quê? Foi o que eu estava falando com meu marido. Naquela época foi época de guerra. Nós estávamos em guerra. O Senhor estava em guerra por nós no mundo espiritual. Então precisava de mais intensidade. E eu percebia naquela época que sozinha eu não ia vencer. De repente elas também em alguma situação, sozinha não iria vencer. Mas nós em unidade. Em unidade, ligamos na terra, e o Senhor ligou no céu, e para a glória do Senhor, com relação à minha vida, eu recebi a vitória. Para a glória do Senhor, Então, há uma ligação. Quando eu ligo na terra, ou quando eu falo na terra alguma coisa, eu estou dando legalidade, seja para o Senhor agir, seja para Satanás agir, depende daquilo que eu vou falar. Mas lembrando que o que eu falar vai dar legalidade para alguém agir.
Então que nós possamos ficar muito atentos mesmo, muito ligados mesmo. Porque aquilo que eu falo, como eu me posiciono diante do mundo físico, no mundo espiritual, vai ter sim uma consequência. E essa consequência virá em forma de, seja lá boa ou ruim, a atitude que eu tomei. Certo? Então que nós possamos refletir. Legalidade é algo muito sério. Muito sério. Eu vou contar pra vocês uma experiência que eu tive, que essa pessoa, de repente, talvez se eu tiver um dia a oportunidade, eu vou falar com ela. Mas essa pessoa nunca acho que talvez vai imaginar que alguém orava por ela para que ela se convertesse. E depois que eu aprendi sobre o princípio da legalidade, quando eu vou orar, eu falo com o Senhor assim, porque às vezes tem coisas que a gente vai orar que a gente acha impossível de acontecer na vida do outro. E eu falo com o Senhor assim, Senhor, o Senhor pode ir lá e o Senhor pode agir na vida daquela pessoa, porque o Senhor tem legalidade para agir, porque eu estou clamando. E isso eu aprendi no programa de cura. Então, quando eu vou clamar por alguém, que às vezes a pessoa não quer nada com Deus, não quer compromisso com Deus, não tem. E aí você ora e fala com o Senhor mesmo, Senhor, o Senhor pode agir sim, porque o Senhor tem legalidade, porque eu estou abrindo esse portal através da oração, então o Senhor pode ir lá na vida da pessoa e agir sim. Gente, eu tive uma experiência tremenda. Tremenda. Eu oro praticamente, se não todo dia, eu oro pelas pessoas que ficam ali na Praça de Nova Brasília. São pessoas que às vezes estão ali, que com relação ao vício da bebida, né, de repente droga, não sei. E eu oro para aquelas pessoas. E eu sempre falo com o Senhor isso, o Senhor pode ir lá, pode agir, o Senhor tem legalidade para agir, age mesmo na vida deles, liberta eles, não é isso que o Senhor tem para o homem. Gente, um dia eu estava na igreja, conversando com um colega meu, a gente estava falando sobre as coisas do Senhor e chegou esse homem que ficava na Praça de Nova Brasília. E ele entrou, foi lá no banheiro da igreja, acho que foi beber água e tal, e depois ele voltou e começou a falar de Deus com a gente, né? E ele falou que ele tinha se convertido e tal, não sei o que, e que agora ele estava sendo usado para falar do Senhor com as pessoas da praça. E eu falei assim, Senhor, muito obrigado. Porque eu tenho certeza que o Senhor permitiu que ele fosse até a mim para que eu soubesse. E eu creio nisso, eu creio nesse Deus de detalhes. Que ele foi até a mim e permitiu o Senhor que eu soubesse. Tá vendo, minha filha? Você orou por ele e hoje ele está liberto. É óbvio que mais pessoas deveriam estar orando por ele. Ou talvez não, somente eu. O Senhor precisa de uma pessoa. Uma pessoa que se levante para clamar e o Senhor pode agir. Ele terá a legalidade, que é o que ele precisa para agir. E eu tenho certeza que o Senhor permitiu, naquele momento que aquele homem estava falando comigo, eu falei, Jesus, gratidão, gratidão, porque o Senhor permitiu eu saber que este homem, o Senhor alcançou a vida dele através da minha oração também. E é isso que Deus faz. Quando ele tem legalidade para agir, ele vai agir. Basta que você se levante como guerreiro, como soldado nessa terra. Tome um posicionamento, se posicione, declare para o mundo espiritual que através da sua oração o Senhor tem legalidade para agir. E o outro versículo que eu quero deixar para nossa reflexão está em Jeremias 1,16, que diz assim. 1,16... Deixa eu ver se... Não, 1,12. Capítulo 1, versículo 12. Que diz assim, e disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Eu velo. O que é o velar? Se alguém chegar para mim e falar assim, André, você não precisa se preocupar porque eu velo com a minha palavra. Ou seja, eu posso confiar. Hoje em dia não tá bom você confiar muita gente não, né? Mas enfim. Eu velo pela minha palavra. Se fosse antigamente, a gente podia dar crédito porque a palavra das pessoas tinha muito valor, né? Hoje em dia não tem nem tanto. Ou quase nada. Mas o Senhor, que não muda, que é o mesmo ontem, hoje, eternamente, que não vai mudar nunca, ele me diz em Jeremias 1,12 que ele vela pela palavra dele. E para se cumprir, ele ainda completa, para se cumprir. Então a gente pode confiar
que ele vai velar. Se ele falou, ele vai cumprir. Nós não precisamos temer, nós não precisamos nos preocupar, porque ele vai velar. Então, onde eu quero entrar com essa questão agora de Jeremias, né? Quando o Senhor diz assim, eu velo pela minha palavra. Se o Senhor falou algo que provém dele para a sua vida, ele vai velar, ele vai cumprir. Porque nós temos tantos versículos que me garantem desse cumprimento. O Senhor me diz que ele não é homem para mentir. Ele não é homem para mentir. Ele não é criança para mentir. Ele não mente, ele vai velar pela palavra dele. Se ele falou que a sua família vai ser salva, a sua família vai ser salva. E se você precisa, ou melhor, se o Senhor ainda precisa de legalidade para agir na vida da sua família, começa a clamar. Porque você precisa, através da tua palavra, através da sua voz, abrir um portal para o mundo espiritual para que o Senhor venha e faça. Uma determinada pessoa que está enferma, nós recebemos a notícia que de repente ela não vai viver muito tempo, né? E aí eu falei com meu marido assim, peraí, nós temos que ir lá visitar, porque eu já falei com o Senhor que ela não vai morrer sem salvação, porque a minha oração é que ela não morra sem salvação. E ela não vai morrer. Eu tenho certeza disso. Então o Senhor precisa que eu abra a boca, que eu abra um portal no mundo espiritual para que ele venha e haja na vida dessa pessoa. Essa é uma das experiências que eu contei para vocês. Eu tenho várias experiências acerca disso. Aquele furacão, gente, que experiência. Que experiência. O que era esperado para aquele furacão era assombroso. E eu creio sim que eu levantei o clamor, o povo de Deus levantou o clamor. Naquele dia que estava para ele chegar, eu e a Viviane, nós nos reunimos na igreja, nós clamamos para que o Senhor fizesse a vontade dele e que ele tivesse misericórdia daquele povo. E olha o que foi feito. Você fala, mas morreu? Gente, mas era assombroso o que se esperava. Assombroso. Meu esposo falou que o presidente falou que quem insistisse em ficar, que era para marcar o corpo, para que depois identificasse. Olha só. Mas eu creio sim que quando o povo de Deus abre a boca e clama, o Senhor vem e intervém em qualquer situação. Em qualquer situação. De ontem para hoje eu tive uma experiência assim tremenda com Deus. Tremenda. Uma outra hora eu volto aqui para dar esse testemunho. Tremenda, tremenda. De repente até amanhã eu dou, porque eu tenho que sair para resolver algumas coisas. Mas o que eu sei, vou continuar crendo e vou continuar declarando que pode estar impossível, pode estar difícil, o céu pode parecer estar de bronze, mas se eu clamar, se eu me levantar, se eu clamar ao Deus do impossível, o Senhor vem sim e Ele faz. Ele cumpre a vontade dEle, Ele vela pela palavra dEle. E se Ele me disse que a minha família e eu serviremos ao Senhor, a minha família e eu serviremos ao Senhor. Outra coisa para eu fechar, que o Senhor me fez lembrar, ore a palavra. Eu não sabia que isso era tão sério. Era tão sério, velha de casa, velha de evangélica, e não sabia. E eu vim aprender sobre o poder de orarmos a palavra da pandemia para cá. O poder de orarmos a palavra. Porque a pastora Camila Barros, ela diz que, numa pregação que eu estava ouvindo, não sei se foi ontem que eu estava ouvindo essa pregação, que ela falou sobre isso, essa questão de nós orarmos a palavra. Porque quando nós oramos a palavra, o Senhor não tem... Não interprete mal, escapatória. Por quê? Porque é a palavra dele. Se ele me disse em Jeremias 1,12 que ele vela pela palavra dele, então ele vai velar, ele tem que velar. Porque ele não é homem para mentir. Deu para entender? Ele precisa cumprir aquilo que ele falou. Então, a partir do momento que você que você profetiza e ora a palavra, decora. Eu tenho alguns versículos que eu já decorei de tanto orar. De tanto orar, eu já decorei esses versículos. De tanto orar a palavra, eu decorei esses versículos. Alguns desses versículos são os versículos da minha vida.
Filipenses 4, 6, 7 é o versículo da minha vida. E hoje Deus me deu uma experiência tremenda com esse versículo. Então, a partir do momento que você ora a palavra, não tem como o Senhor fazer diferente. Porque se Ele disse, assim como Ele disse em Jeremias, Ele vai velar. Então, não tem como fazer diferente. Ele fazer diferente. Se o Senhor falou que Ele vai salvar toda a sua casa, que Ele vai salvar, Ele vai curar, que Ele é Jeová Rafá, ora a palavra e deixa Ele fazer. Se o Senhor falou que a partir do momento que você é dizimista fiel, Ele vai repreender o devorador, migrador, destruidor, e que Ele vai abrir as comportas do céu e te abençoar, ore a palavra. Vira e mexe, eu estou orando essa palavra. Senhor, eu sou dizimista fiel. Repreende o devorador, migrador da minha vida, destruidor da vida do meu marido, que eu não aceito. E, Senhor, abre as comportas do céu, porque o Senhor me disse que o Senhor abriria. Então, o Senhor cumpra aquilo que o Senhor falou. E aí não tem como. Não tem como. Foi Ele que falou. Queridos, então eu encerro aqui. Gostaria de ficar mais tempo, mas eu tenho coisas a cumprir. Então fique aqui com o meu grande abraço. Fique aqui com essa palavra. Amanhã nós vamos estar aqui no quarto pilar. Vamos estar falando sobre o quarto pilar do retorno. Falamos sobre o pilar da gratidão. Falamos sobre o pilar da empatia. Hoje nós falamos sobre o pilar, Jaque, da legalidade. Legalidade. E amanhã nós vamos estar falando sobre o pilar da semeadura. Todos esses pilares têm uma lei do retorno. Ela vai e ela vem. Vem em forma de coisas boas ou ruins. Basta a gente optar não, a gente escolher. Eu vou escolher fazer uma boa semeadura, eu vou escolher ser empático, eu vou escolher ser grato, eu vou escolher abrir a minha boca para falar bênção ou maldição. Depende de você, depende de mim. Fique com Deus. Que o Senhor te conceda uma excelente quarta-feira, repleta da paz, que excede a todo entendimento humano. Convido você. Hoje nós estaremos na Quadrangular de Nova Brasília com a campanha Portas Abertas. Uma campanha terrível no sentido de maravilhosa, né? Uma campanha tremenda, portas abertas. A Bíblia vai dizer em Apocalipse 3:7 que a porta que o Senhor abre, ninguém pode fechar. E a porta também que o Senhor fecha, ninguém pode abrir. Venha receber a sua vitória nessa campanha. Hoje nós estamos, se eu não me engano, no terceiro elo. Eu acho que é o terceiro elo, se eu não me engano. Mas ainda dá tempo de você receber a sua vitória. Fique com Deus. Tenha uma excelente quarta-feira, repleta da paz que excede todo entendimento humano. É o que eu te desejo e até amanhã. Em nome de Jesus.